Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo, continuando o nosso Obras Póstumas. Nós paramos aqui, né, naquelas nossas nos nossos estudos aqui no livro. Nós fizemos a leitura da primeira parte, que era sobre Deus, né, a nossa definição, o entendimento, a própria convicção sobre a existência de Deus, que é algo que depende muito da nossa fé, depende muito da crença pessoal. E Kardec trouxe para nós essa proposta de racionalizarmos a existência de Deus, compreendendo os seus atributos, compreendendo as suas realizações, as suas construções, as suas criações de um modo geral. Então a gente começou a ter uma perspectiva diferente a respeito de Deus, né, ou vê-lo por uma outra perspectiva. Depois nós falamos sobre a alma, né, o entendimento sobre a existência de um elemento além da matéria. E agora a gente vai para a criação, né, no terceiro parágrafo, o parágrafo terceiro, que foi proposto aqui por Kardec. A gente já fez a introdução, mas a gente volta a partir do item número 10 para a gente retomar o nosso raciocínio. Então ele começa aqui que Deus é o Criador de todas as coisas. Essa é uma afirmação de Kardec, e não apenas, como eu falei para vocês, baseado na fé, mas baseado por tudo aquilo que ele trouxe para nós sobre um efeito inteligente como resultado de uma causa inteligente. Falamos, né, sobre tudo aquilo que existe no universo de material e imaterial, que tem uma origem que o acaso não é capaz de criar nada, e é exatamente essa origem de tudo que nós demos essa definição de Deus, saindo um pouco daquele conceito que nós tínhamos de que Deus era uma personalidade tomada por emoções, por sentimentos, por desejos, por intenções, como nós, seres humanos. Então nós mudamos um pouco esse foco, e a partir de agora já fica mais fácil. Quando nós falamos em Deus, nós mentalizamos uma força que existe no universo e que nós interagimos com essa força através da nossa mente, através dos nossos sentimentos. E muito mais, né? A gente começa a compreender, por exemplo, que durante uma prece, que normalmente a gente verbaliza fazendo um pedido, normalmente nessa interação com Deus, na verdade, é todo o sentimento que imanta essas palavras, que imanta essas ideias, que se correspondem diretamente com Deus, se conecta com Ele. Já que a gente pensa assim, né? Se eu falar, significa que Ele vai ouvir. Então quer dizer que Ele tem ouvidos. Se Ele tem ouvidos, Ele tem um corpo parecido com o nosso. Então quando a gente tira essa ideia de uma corporificação de Deus, de um formato de Deus, a gente já começa a entender que nós nos comunicamos através de outros recursos, né? Então, pelo menos assim, essa é uma ideia bem superficial que a gente começa a ter a partir desse entendimento. Então, como Deus sendo o Criador de todas essas coisas, já que nada surge do nada, o acaso não cria leis, o acaso não cria nada daquilo que é complexo, que é inteligente. Então Kardec responde o seguinte, né, ele faz o seguinte comentário sobre essa afirmação: essa proposição é a consequência da prova da existência de Deus, lá no item número 1. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente poder retomar o raciocínio. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui rapidamente. Ele coloca para nós, há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus está nesse axioma: não há absolutamente efeito sem causa. Aí então, a partir dessa afirmação, é que nós começamos a trazer ou alimentar essa convicção. Aqui então no item número 11 agora, só um instantinho, pessoal, paciência que eu estou me indo e vindo aqui nas minhas páginas.
Deixa eu ver aqui só um instantinho. Tá aqui, ó. Estava numa página, depois eu me perdi, fui para outra página. Hoje está aqui uma beleza. Está aqui o item número 11. Vamos lá. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Isso nós já tínhamos conversado. Lembrando sempre que essas passagens que Kardec traz aqui nesses parágrafos que fala sobre Deus, a alma e a criação, seria o resumo daquilo que vem a ser o Espiritismo. Então, para quem se interessar em fazer um resumo, em ter ali algumas anotações básicas, dá uma chegadinha aqui nesse livro e pega somente ali aquilo que Kardec afirma, independente dos comentários, porque esses são os princípios fundamentais do Espiritismo, né? Fernando colocou, né, tem uma passagem que diz que o acaso não existe, né? O acaso, se a gente colocar que o acaso são consequências de determinadas situações, a gente entende até que ele existe. Agora, quando a gente fala que o acaso tem capacidade de criar alguma coisa, aí a gente já vê que a própria lógica já descarta isso, independente de qualquer crença, né? No item número 11, então, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Vamos entender, então, o começo das coisas. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou? A matéria é, como Ele, de toda a eternidade? É isso que ignoramos. Sobretudo o que não julgou revelar-nos a respeito, só se pode estabelecer sistemas mais ou menos prováveis. Aqui, como a gente comentou, tudo aquilo que fala sobre a origem da vida, a origem do homem, a origem do planeta, a origem do universo, tudo vai depender de sistemas, né? Sistemas são teorias apresentadas, seja pela filosofia, seja pela religião, seja pela ciência, que são aquelas que são mais ou menos prováveis, né? Então a gente usa a razão para poder ter essa compreensão. Bom dia, pessoal que chegou. Hoje nós temos um pensamento praticamente unânime dentro da academia científica, que fala, por exemplo, sobre a origem do universo, né? Há 13 bilhões e mais alguma coisa, quando houve ali o Big Bang, daquela partícula inicial, daquela partícula original, houve aquela grande explosão, a expansão da matéria por todo o universo, ocupando um espaço vazio, que nós não entendemos então, né, o que é esse espaço vazio. Ainda precisamos de muita filosofia para poder entender o que significa isso. E aí então, a partir de leis que foram surgindo, segundo a ciência, né, surgiram por acaso, já que a gente fala de matéria a gente fala de energia, e essa energia ela funciona dentro de uma determinada estrutura. Então, na verdade, segundo a ciência, essas leis foram uma consequência natural dessa interação da matéria com a própria matéria, né? Da matéria com a energia. E aí, então, hoje nós temos esse pensamento. Quando se fala sobre a origem do homem, nós também temos o mesmo pensamento. Antigamente, ou mesmo no presente também, nós temos algumas definições que falam, principalmente vindas da religião, que diz para nós que Deus criou os homens a partir da sua vontade, como se encontra lá no livro Gênesis, no Antigo Testamento. Então ele criou de acordo com a sua vontade, criou o homem juntando a matéria, formando aquele barro, depois deu o sopro da vida e tudo mais. Então isso, por mais alegórico que possa ser, ele é aceito hoje. Não por entender que o homem nasceu desse jeito, é porque as religiões trazem aquele pensamento de que Deus é capaz de fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Então, por esse poder, você começa então a criar todas as situações onde esse poder pode provocar algum tipo de efeito. Então é muito mais pela crença do que pela lógica. Quando Darwin trouxe para nós o livro A Origem das Espécies, contemporâneo de Kardec, lá no século XIX, ele começou a falar sobre a evolução dos animais, a sua adaptação, para chegarmos aqui onde nós chegamos hoje. Mas o interessante, conforme a gente conversou já, é que quando Darwin falava sobre a evolução das espécies, ele não questiona sobre a origem.
né? Ele não fala sobre como a vida começou, ele fala sobre a evolução. Então, na verdade, o pensamento evolucionista, ele também aguarda uma explicação para como tudo começou. Já o pensamento criacionista já fala sobre aquela ação de Deus a respeito da vida. Mas a ciência continua ainda buscando. Nós temos cientistas que fazem experiências em laboratório, criando as primeiras proteínas, que dessas proteínas nós vamos gerar, né, o código genético, e a partir do código genético nós criaremos a vida. Então fazem ali algumas especulações, apresentam algumas teorias, fazem algumas tentativas, mas nada definitivo ainda. Então todas essas tentativas de explicar alguma coisa é o que Kardec chama de sistemas, e alguns são mais ou menos prováveis. Então alguns são mais aceitáveis, outros não são. A ciência hoje procura, né, essas buscas. Para alguns cientistas o que interessa é evoluir a partir de onde nós estamos. Para outros cientistas interessa a busca do começo de tudo. Então a ciência aí tentando encontrar a origem de tudo, né? Porque pela filosofia a gente não vai conseguir encontrar uma resposta tão simples. Pela religião a gente vai continuar ainda presos, né, nas nossas alegorias, nas nossas fantasias e interpretações. Então somente a ciência, que é sustentada na razão, não a ciência materialista, mas uma ciência com uma mente mais aberta, capaz de entender que existem elementos que ela ainda não conseguiu abordar. Então é essa nova ciência que vai se desenvolvendo, e é essa contribuição que o Espiritismo traz hoje, para mostrar para a ciência que existe muito mais além da matéria que ela estuda. Existe algo imaterial que ela também deve explorar. Agora, quanto tempo vai demorar para que ela realmente volte a sua atenção para esses elementos, a gente já não sabe, né? Mas, por enquanto essas revelações não chegam para nós, a gente continua ainda nas tentativas de explicar alguma coisa. Alguns sistemas são criados, depois de um tempo eles simplesmente se dissipam, pelo fato deles não terem sustentação. Outros começam a se desenvolver e já começam a apresentar algo que é um pouco mais consistente, né? Então a gente vê, por exemplo, sobre a origem das nebulosas, a origem das galáxias, a origem das estrelas, a origem dos planetas. Tudo isso para nós já são informações mais palpáveis, mais crédulas, por exemplo, né? Quando se fala sobre a criação do nosso planeta, basta a gente ver no próprio livro A Gênese de Kardec, que ele apresenta as teorias da época. Quando ele fala, por exemplo, que... como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Obrigado. Então, quando ele fala sobre a formação do nosso planeta, a formação da Lua, então fala sobre a incrustação, fala sobre o impacto, né, de um corpo que acabou tirando um pedaço formando a Lua. Então a gente vai falando sobre a aglomeração da matéria. Então essas teorias já começam a ter uma certa lógica, porque elas respeitam principalmente as leis da física, da química e a da biologia. Daí então que ela começa a ter consistência, começa a ter sustentação. Pelos efeitos que vemos, podemos remontar a certas causas, mas há um limite que nos é impossível ultrapassar. E seria ao mesmo tempo perder seu tempo e expor-se a equivocar-se, querer ir além, né? Ou seja, essas respostas que nós vamos tentando encontrar, remontando as causas, né? Porque a gente, diferentemente do que acontece com as teorias religiosas tradicionais, Deus criou tudo a partir de um momento, e a partir desse momento tudo evoluiu. Então Deus criou o homem, Deus criou o planeta, Deus fez os seus milagres, e a partir dali então aceita-se isso como sendo esse dogma. Já no caso da ciência ela faz o contrário, ela analisa aquilo que é apresentado e começa a voltar, fazendo aquela engenharia reversa, desmontando aquilo que foi criado, né, ou explorando teoricamente aquilo que foi criado para tentar entender a origem de tudo. A ciência fez isso, e essa metodologia científica foi também utilizada pelo próprio Kardec. Então, quando ele via, no caso das mesas que se movimentavam naquela época, ele não apresentava uma teoria dizendo que eram os demônios que faziam isso. Na verdade, ele começava, o que pode estar mexendo isso? E ele começava a apresentar as teorias.
Podia ser o poder da mente, podia ser o poder do magnetismo, podia ser algum truque. Então ele começou a descartar por eliminação, né, fazendo ali aquele processo de eliminação, todos os sistemas que eram apresentados, mas que não tinham consistência. Até que ele chegou à conclusão, fazendo aquele estudo mais aprofundado, estudando a fisiologia dos movimentos, estudando as mensagens que vinham através das batidas, estudando as ideias que eram diferentes das pessoas que participavam ali. Ele chegou então à conclusão, por esse processo de eliminação, que tudo aquilo que foi apresentado vinha de uma inteligência fora do corpo. Já quando a gente pega as religiões tradicionais, você diz assim, que Deus existe, Deus criou, Deus fez, Deus aconteceu, e não se fala mais nisso, não se pode questionar. Por isso, então, a gente sempre volta, fazendo ali então aquele processo de busca, né, dessas origens, mas a gente chega num certo limite. Exatamente porque esse limite vai além da nossa capacidade de compreensão, da nossa capacidade de análise. Seria mais ou menos aquilo que a gente observa na questão do Big Bang novamente. Aquela partícula original, ela se expandiu através daquela grande explosão e criou o universo. Então a pergunta é, o que existia antes dessa partícula? A gente já esbarra num certo limite. A gente já vê, por exemplo, que a vida começou na água através dos primeiros micro-organismos unicelulares. E a pergunta é, de onde eles vieram? Então são essas perguntas que a gente vai fazendo que percebe que nós encontramos ali uma barreira para poder compreender. No item número 12, bom dia pessoal que chegou. O homem tem como guia na busca do desconhecido os atributos de Deus. Então a gente começa nessa afirmação, primeiro aceitando os atributos de Deus que a gente já viu. Kardec diz o seguinte: na busca dos mistérios que nos é permitido sondar pelo raciocínio, há um critério certo, um guia infalível. São os atributos de Deus. Desde que se admita que Deus deve ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que é infinito nas suas perfeições, qualquer doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a suprir-lhe uma parcela de só um de seus atributos seria necessariamente falsa, já que tenderia à negação da própria divindade. Então, quando Kardec traz para nós essa definição, ou melhor, traz para nós esses atributos de Deus, primeiro é necessário, como a gente sabe, compreender que não é uma questão de crença. Quando diz, por exemplo, que o Espiritismo acredita na existência de Deus, que as religiões acreditam na existência de Deus, na verdade não é uma questão de crença, mais uma vez, que a gente já comentou. É uma questão de chegarmos a essa conclusão pela análise dos fatos. E aí então, partindo do princípio de que essa força é capaz de criar o universo, que essa força dirige os destinos de toda a matéria e ao mesmo tempo de todos os seres inteligentes, nós damos o atributo de Deus, que na verdade Deus não é um nome, mas Deus a gente coloca que seria um título dado àquilo que é máximo e supremo em todo o universo. Então a gente já não chama Deus pelo nome, a gente entende que essa força recebe essa denominação de Deus, essa definição, para nós entendermos que essa força supera tudo, supera todas as forças, supera toda a inteligência, supera tudo aquilo que nós conhecemos. Então são esses atributos que a gente coloca. Se por acaso eu imaginar que Deus seria imaterial, que, por exemplo, no caso a gente vê no cristianismo tradicional, a ideia de que Deus reencarnou através de Jesus e interagiu com o nosso planeta. E a gente percebe o que? Essa restrição, essa limitação do próprio Deus através desse entendimento de que Deus não é uma personalidade, mas de que Deus é essa força, essa inteligência, seja lá qual for o nome que nós demos para isso. Então, mais uma vez, os atributos. Primeiro, ele é eterno, ou seja, existiu desde sempre. Não tem começo, não tem fim. Para nós, mais uma vez, é muito complicado entender isso, porque para nós, dentro dessa nossa cronologia, a gente sabe que tudo tem um começo e tudo tem um fim.
Imaginar que alguma coisa existiu desde sempre é algo que a nossa razão não consegue compreender. E mesmo, como a gente já conversou, aqueles que são ateus, aqueles que são céticos, utilizam aquele argumento, né? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? É uma pergunta legítima, já que nós estamos tentando buscar, tentando entender a origem das coisas. Então a eternidade, a imutabilidade, ele não se transforma com o passar do tempo, porque do contrário, as suas transformações resultariam também nas transformações de suas leis. Se Deus hoje fosse mais perfeito do que ele era na origem do universo, significa que lá na origem ele fez a coisa meio capenga, ele fez a coisa com falhas, porque ele não tinha ainda todo o seu atributo de perfeição. Então, com o passar do tempo, se ele foi se transformando, se ele foi se modificando, significa que as leis também foram transformadas, leis que não existiam foram criadas. Então a gente pensa na imutabilidade. Imaterialidade, Deus não é matéria, Deus não tem forma que nós conseguimos compreender. É único, ou seja, ele não disputa com outras divindades esse poder supremo. O título de Deus, para nós, já dá a ele essa credencial de ser supremo em tudo. Então, se nós colocarmos um outro Deus, nós estamos indo contra essa própria definição. Todo-poderoso, ou seja, tem o poder de fazer tudo aquilo que é de sua vontade, se nós podemos dizer dessa forma, porque tudo aquilo é criado por sua vontade. O universo foi criado a partir do momento em que ele teve o desejo de criar, a vida foi criada a partir daquele momento em que houve o desejo de se criar. E ele criou do modo como ele queria. Agora, o detalhe interessante desse atributo todo-poderoso é exatamente aquilo que normalmente a gente ouve dessas religiões tradicionais, quando diz que ele tem o poder de fazer tudo e ele faz tudo do jeito que ele quer. Como, por exemplo, criar a vida, destruir a vida, criar um mundo, destruir um mundo. Então ele simplesmente tem um poder. Só que, na verdade, a gente lembra que o universo que foi criado, ele não foi criado simplesmente com uma vontade, e a partir dessa vontade ele manipula como deseja. Junto dessa vontade foi criada também leis. E essas leis são estáveis, essas leis são rígidas, são imutáveis. Como, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da força nuclear. Tudo isso existe desde sempre, a partir do momento em que a matéria começou a interagir com a energia. Mas hoje a gente pensa assim nas religiões, porque como a gente ouve, até é engraçado como as pessoas utilizam esse argumento da vontade de Deus para poder usar suas ideias ao bel prazer. Então elas dizem assim, por exemplo, né, porque Deus derrubou aquele avião, porque Deus fez com que caísse aquele meteoro, Deus fez com que aquela tsunami acontecesse, quer dizer, Deus estava ocupado criando alguma nebulosa, alguma galáxia nos confins do universo, e de repente ele teve a vontade de fazer uma onda gigante para matar um monte de gente. Então essa vontade do Todo-Poderoso que a gente vê, né, ele simplesmente é personalista. Então ele se chateia, ele não se chateia. No próprio Antigo Testamento nós temos ali na parte do dilúvio, quando Noé foi chamado para construir a arca, ali o argumento que se utiliza é que Deus se arrependeu de criar a humanidade. E por isso ele destruiu tudo para poder criar de novo. Poder para isso ele tem. Só que o interessante é a vontade dele ficar arrependido. Porque só se arrepende aquele que falha. Eu fiz alguma coisa, não deu certo, a coisa deu errada, fiquei arrependido. Ou seja, nós tiramos aquele poder absoluto dele, a sabedoria suprema, a soberania na sua justiça e na sua bondade. Porque ele ficou arrependido, quer dizer, ele criou alguma coisa imperfeita, já tira o atributo da sua perfeição absoluta, ficou aborrecido com aquilo que ele criou, ou seja, personalizado. Quando a gente fala que da sua justiça, ele foi personalista, porque segundo a interpretação que se faz do Antigo Testamento, é que Deus escolhe os eleitos. Esses eleitos são aqueles que seguem as suas leis, as suas doutrinas e tudo mais. Quem não é a favor dele, ele simplesmente destrói. No caso, por exemplo, de Todo-Poderoso, tem uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre a parada do sol no alto do céu, para que ficasse dia, para que o exército de Deus combatesse aqueles que eram os ímpios. E esse sol ficou parado por 1, 2 horas.
Aí depois ele simplesmente permitiu que o Sol voltasse a girar em torno da Terra. E foi baseado nessa afirmativa bíblica que durante muito tempo a humanidade acreditou que era a Terra o centro do universo e que o Sol ficava girando em torno dela, já que Deus fez com que o Sol ficasse parado no céu. Então poder para isso ele tem? Tem, tanto que ele criou tudo. Mas de que forma que ele utiliza esse poder? Através das suas leis. Tudo através de suas leis. Soberanamente justo e bom, aí a gente já entra nessa nossa relação com os seres vivos, seres vegetais, seres animais, seres humanos. Ele os utiliza a justiça e a bondade para proporcionar a evolução de todos esses seres. A Miriam colocou, né, que a chuva vinha, né, de uma fenda da abóbora, né, erro de engenharia divina. Pois é. Toda a interpretação que se faz do passado é baseado na inteligência do homem da época, né? E continua aqui para nós, né, que é infinito em suas perfeições. Quando se fala em perfeição, a gente não fala em perfeição da sua inteligência, a gente fala em perfeição também do seu julgamento. O modo como ele julga, né? Inclusive hoje nós somos até atingidos de certa forma por eventos que tocam a nossa vida, como por exemplo a desencarnação de um ente querido. Aí as pessoas dizem assim, tomadas por aquela revolta natural daquele momento, né, já que nós temos ainda essa carência, esse apego com a vida, aí normalmente as pessoas dizem assim, né, mas Deus não foi justo comigo. Por que Deus tinha que fazer isso? Por que ele não levou o outro e deixou aquele que eu amo aqui do meu lado? Aí começamos a fazer questionamentos sobre a justiça e a sua perfeição. Aí vem o Espiritismo e traz para nós, né, para o nosso benefício, para a nossa felicidade, argumentos compreendendo do porquê das coisas acontecerem dentro de um mecanismo. Não entendemos através dos detalhes. Não dá para a gente entender por que alguém desencarna com 1 ano de idade e o outro desencarna com 80, 90 anos de idade. A gente sabe que se desencarna é porque precisa, porque tem necessidade, porque é uma etapa que foi cumprida e tudo mais. Então a gente tem a compreensão genérica das situações, mas a gente não consegue interpretar caso a caso. Até porque isso seria possível se nós tivéssemos acesso a essa informação. Mas pelo fato disso não ser, digamos assim, de uma forma bem delicada, isso não é da nossa conta, então as coisas acontecem dentro daquela lei, acontecem na nossa vida, acontecem na vida das pessoas, e independente dos nossos sentimentos, da nossa revolta, as leis continuam acontecendo. Qualquer doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a suprir-lhe uma parcela de um só dos seus atributos seria necessariamente falsa, já que tenderia à negação da própria divindade. Então, assumir que Deus tem todos esses atributos na sua máxima expressão, se alguma filosofia, se alguma ciência tirasse algum desses atributos, já cairia na falsidade para fazer um julgamento de Deus. Agora o interessante é que a ciência hoje ela não se preocupa com aquilo que Deus faz ou deixa de fazer. Mas ao mesmo tempo, quando ela faz uma pesquisa, por exemplo, sobre as subpartículas do átomo, como nós vimos recentemente as investigações sobre o bóson de Higgs, que é uma pequena partícula que interage no núcleo do átomo e coisa e tal, né, nós temos ali então que eles buscam a partícula de Deus. Então eles utilizam esse título de uma forma poética para falar que tudo começa lá no bóson de Higgs, e a ciência procura descobrir então como tudo começou. Mas por outro lado, tirando esse lado poético, ela também não aceita Deus como sendo o criador de tudo, mas ela vê que são leis que criaram tudo. Nassim colocou para nós, não entendemos o motivo individualmente, mas entendemos um pouco desse processo, o que já é um ganho significativo para todos nós, porque isso não traz apenas a conformação, traz a compreensão. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu me conformo com isso porque é a vontade de Deus. Na verdade a gente não tem que se conformar, a gente tem que compreender e aceitar essas leis pela nossa compreensão, que aí se transforma em resignação. A conformação significa, tudo bem, eu não preciso pensar, não preciso questionar, eu só aceito. Nós questionamos, nós tentamos compreender, e nós então tentamos aceitar aquilo que vem de acordo com essas leis.
Miriam colocou, né, soberanamente justo e bom, que deixa um filho com penas eternas simplesmente porque ele não soube ser um bom filho, porque ele quis se afastar de Deus. É uma outra questão interessante que você colocou, Miriam, exatamente dentro dessas crenças tradicionais. Bom dia, pessoal que chegou. Dessas crenças que dizem assim: se você não for uma pessoa de bem, você vai para o inferno e vai ficar por toda a eternidade sofrendo essa chama. Então esse atributo que fala da justiça e da perfeição divina é exatamente aí que entra em conflito com aquilo que Deus propõe, ou aquilo que os homens entendem. Então você ouve nas palestras, nos debates teológicos e tudo mais, dizendo que se você não acreditar, você vai para o inferno. Quer dizer, mas eu não acredito não é porque eu estou resistindo a isso, é porque tudo aquilo que me foi apresentado até agora não me convenceu. E sendo a inteligência um atributo que me foi concedido, é exatamente através dessa inteligência que eu estou chegando a essa conclusão, que eu não posso aceitar isso da forma como é apresentada. Então a gente começa a argumentar e a gente percebe o quê? Que num debate, né, com as pessoas que pensam dessa forma sobre céu, inferno, de ficar castigando e tudo mais, chega um momento em que não adianta mais você usar a razão, porque vai entrar a fé. E quando as pessoas são tomadas pela fé, elas acreditam pela fé, não adianta a gente apresentar nenhum argumento, porque ela simplesmente vai se fechar a mudar o seu pensamento. Até porque para ela, se ela pensar de um modo diferente, ela mesma já se considera uma pessoa condenada. Então, na verdade, é o medo, né, de tudo aquilo que envolve esses questionamentos. Esta é a maioria da justificativa, né, que a pessoa que quis se afastar de Deus, enquanto Jesus disse que nenhuma das ovelhas será deixada para trás. Né, eu não entendo esse raciocínio, sinceramente. É questão de fé, Miriam. Quando você fala em fé, a fé ela não é racional, a fé ela não é lógica, ela é simplesmente apaixonada. Então eu posso, como eu falei para vocês aqui, eu moro quase em frente a uma igreja evangélica, dessas pequenininhas que foram criadas, que eu nem sei o nome dela, e a gente ouve, com aquelas caixas acústicas enormes, assim, de vez em quando, os debates, os sermões e tudo mais, a gente vê que só se fala em paixão. Então, ler uma frase que está na Bíblia, essa frase é lida com paixão, mas não se racionaliza para entender o que ela quer dizer. Então, quando se fala em emoção, a gente sabe que é assim, basta a gente ver a nossa vida afetiva. Quem se apaixona em determinado momento da sua vida simplesmente não pensa. Faz as maiores bobagens tomadas pela paixão. Então, na verdade, a paixão não é algo ligado a um sentimento afetivo por outra pessoa. A paixão é um sentimento que há dentro de nós que pode ser direcionado para qualquer coisa. Pela religião, pela ciência, por um trabalho, por uma atividade, por outra pessoa, pela família, seja ela como for. E a paixão, infelizmente, ela é irracional. Mas mais dia ou menos dia a gente vai acordar, Mas pensar nisso é ofender a Deus, Pensar o contrário para aquelas pessoas também é ofender a Deus, Aí vem aquela questão, Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem está com a razão? A gente fica com a lógica, que para nós é satisfatória. Eles ficam com a fé, que para eles é satisfatória. Já que colocou, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa, não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. E tudo isso, já que é baseado em leis. Leis de causa, leis de efeito, leis de merecimento, que merecimento nada mais é do que causa e efeito. Se você recebe um grande benefício, foi uma causa, foi um efeito. Qual foi a causa? O seu trabalho, a sua atividade. Então, mesmo assim, quando se fala sobre educação, quando se fala sobre aperfeiçoamento, tudo isso se encontra regido por leis. Então, na verdade, a gente pode imaginar que Deus não olha rostos. Ele não fica identificando as pessoas pela sua beleza, pelos seus olhos azuis e tudo mais. Ele simplesmente julga aquilo que vem como resultado do trabalho. Essa é a parte inteligente. Tássio colocou, bom dia, Tássio. Lei de causa é soberana e infalível. Soberana, infalível, imparcial, imutável. E assim a gente começa a entender como as coisas funcionando de modo diferente. O Fristone colocou, segundo o historiador Karnal, existem 3 teologias. Teologia medieval, teologia da prosperidade, algumas das igrejas evangélicas, e teologia dos resultados, disputa comercial e tudo mais. Então, são teorias que vão sendo apresentadas agora a respeito da teologia. Mas a teologia verdadeira existe.
né? A teologia verdadeira, ela existe, ela é aquela que faz realmente o estudo verdadeiro de Deus, o sincero de Deus, das religiões, do modo como o homem interage, né, com o mundo espiritual. Então só que cada um vai estudando de acordo com o conhecimento que possui, né? De acordo com a educação que recebeu. Vamos lá para o 13. Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Aqui a gente está falando sobre a criação, né? Porque Kardec intitulou esse capítulo como Profissão de Fé Espírita Raciocinada. E ele coloca todos os elementos fundamentais que regem a profissão dessa fé. Então a gente está questionando aqui agora, né? Questionando, não, analisando, né? Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Ou seja, nada existiu. A matéria não pode ser colocada, os mundos, por exemplo, colocados como sendo eternos. Existiram desde sempre. Como toda transformação da matéria, a matéria passa por uma transformação, tem um determinado formato, apresenta determinados resultados, sofre novas transformações e depois vai ali criando novos elementos. Kardec faz a seguinte análise: que a matéria seja de toda eternidade como Deus, ou que tenha sido criada numa época qualquer. É evidente, segundo o que acontece cotidianamente, sob os nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias e que dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. Hoje nós temos a ciência que estuda, né, a astrofísica, a astronomia, que faz um estudo dos corpos do universo, e aí então a gente começa a analisar essas transformações através dos equipamentos que foram criados, desenvolvidos pelo homem, equipamentos de imagem, equipamentos de radiação, equipamentos de áudio, de tudo. Começa então a fazer uma análise mostrando que a matéria, nesse processo contínuo de transformação, está ali sempre pulsando. Então as estrelas estão se movimentando. Recentemente nós tivemos uma grande explosão no nosso Sol, né, que foi registrado, coisa de 2, 3 dias, que foi registrado pelos jornais, mostrando, né, a atividade da matéria e da energia dentro daquele astro. E como já foi previsto, né, vai chegar um dia em que essa energia vai se exaurir e vai haver uma transformação. Vai se transformar numa supernova, vai se transformar numa anã branca e depois puff. A explosão consumindo ali toda a matéria que está próxima. E a pergunta é, o que vai acontecer com essa matéria? Vai sofrer novas transformações. Só que para nós, para nossa felicidade, né, a gente não consegue acompanhar essa matéria durante Você sabe que tem gente, Fernando, que eu vi certa vez um comentário, que quando a ciência disse que o nosso Sol ia entrar nessa condição e ia destruir aqui os planetas próximos, muitas pessoas ficaram preocupadas com isso. Pode parecer cômico, pode parecer engraçado, mas é exatamente essa questão da fé cega, sem a razão, que fica imaginando, né, que daqui a 5 bilhões de anos o nosso Sol vai explodir. Aí todo mundo fica, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? 5 bilhões de anos. Então quer dizer, ver que as pessoas não pensam muito, né, nessa questão. Quando nós pegamos as fotos do telescópio Hubble e chegamos ali naqueles berços de estrelas, né, afeta, pois é, essas descargas energéticas afetam também aqui os nossos sistemas de comunicação e tudo mais, né, a radiação que atinge aqui o nosso planeta. Aliás, a gente tem hoje o cinema, que adora fazer filmes catastróficos, né? O Sol que está se expandindo, que o Sol está alterando, que o Sol vai afetar o planeta, que todo mundo vai morrer, aquela coisa toda, né? Então aquele sentimento apocalíptico do homem faz com que ele se aproveite de todos esses eventos da natureza para criar um drama, né? Para poder ele encher mais a nossa cabeça de informações equivocadas. O Festoni colocou, existe no YouTube uma interessante palestra da TV Cultura, né? Os Velhos e os Novos Pecados, também ali para quem quiser. Né, e ontem deu a notícia de que o Sol entrará, né, nos 11 anos de superatividade, né, e que poderá criar problemas na Terra. Né. Vamos ver quais são as mudanças nas suas atividades. Então, assim, o que a gente vê é que toda a matéria ela sofre transformação. Né. A matéria ela vai sempre em processo de mutação, porque nós falamos de energia, e a energia ela não é estagnada, então ela está sempre nessas mudanças, naturalmente seguindo
seguindo sempre ali leis que regem essas mudanças. E continua. E aliás, quando a gente entra na lei de destruição, lá do Livro dos Espíritos, é interessante, quando nós fizemos um estudo sobre isso, eu trouxe para vocês aqui algumas informações de um livro interessante que eu tenho chamado As 100 Maiores Catástrofes da História. E aí mostra então, né, que catástrofes naturais que atingem, catástrofes provocadas pelo próprio homem, também que atingem e tudo mais, e na verdade a gente começa a pensar nessa destruição, quando se pensa nela de um modo passional, de um modo apaixonado, de um modo sentimental, a gente fica lamentando as destruições. Mas quando a gente tira esse lado passional e a gente pensa nas leis que regem essas mudanças, são simplesmente processos de transformação. E nem todo processo de transformação acontece de uma forma harmônica. Algumas vezes acontece de uma forma muito turbulenta. Imaginemos, por exemplo, como nós comentamos há um tempo atrás, duas galáxias que estão ali se chocando. Alguns dizem que talvez as estrelas não batam uma na outra, mas dá para imaginar duas grandes espirais que se encontram no universo, no espaço, de repente uma entrelaçando a outra. Dá para imaginar o caos em termos de ações gravitacionais, de corpos que se chocam. Dá para imaginar o que acontece de transformação num evento como esse? Quando a gente pega, por exemplo, uma fotografia que pega ali um meteoro que atinge a atmosfera de um planeta, como aconteceu com Júpiter, que a gente vê assim, né, que inclusive a fotografia mostrou que só o efeito, né, do impacto daquele meteoro seria quase o tamanho do nosso planeta. Ou então um grande tornado, um grande furacão. Todas essas mudanças simplesmente mudam, mas nós, como estamos envolvidos emocionalmente, a gente acha que é uma desgraça, que é uma tragédia, mas a matéria simplesmente segue o seu curso nesse processo de transformação. A diferença é que, como nós estamos interagindo com a matéria, nós sofremos as consequências disso. O recente meteoro na Rússia. Aí muita gente vai dizer assim, não, porque Deus jogou aquele meteoro, porque ali existem os ímpios, né? Ou seja, tirando aquele atributo de Deus da sua justiça, né? Fernando colocou, né, eu já acho que parte das catástrofes naturais são culpa nossa, né? Sim, né, tem situação, porque como eu falei para você, Fernando, falei para vocês agora, né, a matéria, ela segue as suas leis. Cada vez que o homem promove uma mudança artificial nesse sistema, né, nesse ecossistema que nós vivemos, a matéria se sujeita a essas transformações. Então, na verdade, não é a Terra que está se voltando contra nós, como se diz poeticamente, né? Porque a Terra, como sendo uma personalidade, se revoltou contra as ações do homem e trouxe para ele todas essas desgraças de seca, de tempestades, de furacões, de terremotos. Na verdade, o homem faz uma ação e a matéria, sofrendo a influência dessa ação, que essa ação, inclusive, age dentro das leis, traz para nós uma reação. Então, ai meu Deus do céu, houve um terremoto, um monte de gente morreu. Processo de transformação, tanto da matéria geológica, como da matéria biológica. E o ser espiritual, ele continua vivo, passando por esse processo de transformação. Simplesmente assim. A Lívia colocou, né, o homem, como sempre, né, se vitimizando. Exatamente essa questão da paixão. Ó Deus, ó céu, ó azar. Aquela ideia do Deus temeroso do passado continua presente no nosso inconsciente ainda. No nosso subconsciente, né? De que Deus se vinga, de que Deus se chateia, de que Deus pune aqueles que cometem erros e tal. E na verdade não, na verdade é tudo um processo natural. Vamos em frente. Os diferentes corpos, sendo produtos de aglomeração e da transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter tido um começo e ter um fim, segundo leis que nos são desconhecidas. Então, quer dizer, nós conhecemos algumas leis, como eu falei para vocês no estudo anterior, nós falamos das leis físicas e químicas e biológicas. Só que nós falamos das leis químicas, físicas e biológicas que regem o nosso planeta. Se nós pegarmos as leis que nós temos aqui, os valores, os dados que nós temos aqui, as constantes que nós temos aqui, e aplicarmos, por exemplo, no planeta Marte, já não funciona lá. Porque lá existem outras constantes de acordo com a distância, de acordo com a temperatura, de acordo com o tamanho, com a força gravitacional. Seria como se nós pegássemos um homem,
um astronauta, e colocasse, por exemplo, no planeta Júpiter. A força gravitacional daquele planeta é tão grande que esmagaria o homem. Então nós podemos imaginar assim, para termos uma ideia, a força gravitacional aqui do nosso planeta, que a gente já estudou, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Com esses 10 metros, eu tenho aqui a minha massa, e eu tenho uma força-peso, né, isso aqui a gente estuda em física, uma força-peso de aproximadamente 74 quilos. Isso é o que eu tenho quando eu me peso na balança, né? Então essa é a minha massa. Aí então, quando eu vou para o planeta, vou para a Lua, já cai de 10 metros por segundo, cai para 1,6. Então todo mundo poderia me carregar no colo com um braço só. Se eu fosse para Júpiter, subiria para 27 metros por segundo. Eu pesaria quase 3 vezes mais daquilo que eu peso hoje. Então imagina o meu corpo com esses ossos, com essa musculatura, com esses tendões, em vez de pesar 70 quilos, eu pesaria 200 quilos. Eu simplesmente seria esmagado pela força da gravidade. Então o que nós conhecemos do nosso planeta, que nós estamos estudando, são essas leis básicas que regem o nosso planeta dentro daquilo que nós conhecemos. Agora, como eu falei para vocês, imaginemos, nós temos aqui uma única estrela no nosso sistema, né? Essa estrela tem ali a sua força gravitacional que mantém em órbita todos os planetas. Agora imaginemos, por exemplo, um sistema que tem 2, 3 sóis ao mesmo tempo. Como é o caso do sistema de Capella, que tem 2 sóis. Qual seria a força que uma estrela rege sobre a outra estrela? A gente não fala dos capelinos, isso é outra história. A gente fala daquilo que a astronomia passa para nós. Nós temos sistemas, por exemplo, que são 3 sóis girando em torno de si mesmo, 3 estrelas girando em torno de si mesmas. Que tipo de reação existe, né, naquele ambiente, naquele local? Então é isso que nós desconhecemos. Então, na verdade, a gente tem essa pretensão de querer julgar o universo pelas nossas próprias leis aqui. Só que, na verdade, nós temos ali essas leis agindo de forma diferente em outros ambientes. Né? No caso ali, o Fristone está lembrando, né, da lei de Newton, né, que fala sobre a inércia que provoca esses acidentes e tudo mais. No caso de Marte, por exemplo, se você sofresse um acidente de carro a determinada velocidade, você poderia ser jogado para o espaço. No caso da Lua, por exemplo. Então temos muita coisa para poder entender ainda, né? Inclusive até a própria matéria. Afirmam os cientistas que toda a matéria que existe aqui no nosso planeta, da tabela periódica, por exemplo, daquela matéria natural, não a matéria sintética criada pelo homem, mas todos aqueles elementos da tabela periódica, esses elementos eles são universais. Eles existem em todo o universo, já que a Terra foi formada por partículas do universo. A gente já vê uma lógica nisso. Então o que está dizendo para nós o que aqui? Que tudo tem um começo, tudo tem fim, só que tudo foi criado por leis que nos são desconhecidas na época de Kardec, só que hoje a gente já começa a entender. Como é que um planeta se forma? É a matéria que vai se aproximando, vai formando um aglomerado, vai exercendo uma força gravitacional de atração, vai puxando mais matéria para dentro dela e de repente ele formou um planeta. Por que as galáxias, por exemplo, a maioria delas tem esse formato de espiral? Significa que elas estão em constante giro. O que faz elas girarem? Como tudo começou? Aí a gente vê que é a matéria que vai uma girando em torno da outra, formando aquele redemoinho, né, tão bonito que a gente vê nas fotografias e tudo mais, redemoinho inclusive do qual nós fazemos parte. Então as leis que eram desconhecidas no século XIX começam a ser descritas e analisadas a partir de agora do século XXI. Mas ainda assim existem muitas forças que nós desconhecemos. Basta falar, por exemplo, no mundo espiritual, na questão da matéria fluídica, que nós não conhecemos, da força magnética, da força do pensamento. Tudo isso é coisa que não foi estudada ainda. O máximo que nós entendemos sobre o pensamento é aquilo que aparece numa ressonância magnética ou num equipamento qualquer que faça esse tipo de medição. Hoje nós temos equipamentos que são criados, né, baseados na força do pensamento. Alguém coloca alguns eletrodos na cabeça, de repente começa a movimentar o cursor de um computador. De repente ele começa, através do olhar,
definir exatamente que posição que ele deseja no monitor. Ou então a parapsicologia, que fala sobre a força do pensamento através da telecinesia. Mas fora isso, nós não conseguimos compreender ainda o que é essa força. O que o pensamento realmente é capaz de fazer, conforme os espíritos passam para nós, que o pensamento ele tem uma velocidade que nós desconhecemos, atinge distâncias que nós desconhecemos. Tudo isso então faz parte de novas leis, que na verdade não são novas, são leis que gradualmente vêm sendo exploradas, vêm sendo reconhecidas. Não é nem descoberta, é reconhecida. Continua para nós. A ciência pode, até certo ponto, estabelecer as leis de sua formação e remontar a seu estado primitivo. Toda teoria filosófica, em contradição com os fatos demonstrados pela ciência, é necessariamente falsa, a menos que prove que a ciência está errada. Então Kardec reforça que a ciência é a fonte do conhecimento. Só que nós temos a ciência que se encontra ainda limitada dentro do mundo material, mas a ciência continua sendo a ciência. A ciência é o conhecimento, a ciência é a razão, a ciência é o raciocínio. Então, se alguma teoria filosófica ou mesmo religiosa disser que a ciência está errada, ela vai ter que provar. Não é simplesmente uma questão de fé. Eu já trouxe para vocês aqui um argumento um tempo atrás, argumento numa reportagem um tempo atrás, que foi publicada numa revista, se eu não me engano a revista Veja, já há alguns 5, 6 anos mais ou menos, que tinha um arqueólogo nos Estados Unidos, de renome, livros publicados, curso de formação avançada, né, de pós-graduação e tudo mais, só que ele era evangélico. E aí então na reportagem dizia que ele começou a entrar em contradição sobre aquilo que ele acreditava e sobre aquilo que a razão dele dizia. E aí então ele propôs um desafio a si mesmo. Ele começou a pegar a Bíblia e começou a retirar tudo aquilo que a ciência contradizia. Quando ele percebeu, a Bíblia estava praticamente toda recortada. Então ele tinha duas opções: ou ele seguia o caminho da fé, ou seguia o caminho da razão. Ele optou pelo caminho da fé. Passou a acreditar no criacionismo, todos os estudos de arqueologia que ele fazia, ele simplesmente deixou de lado, porque ele preferiu acreditar que Deus tinha poder para criar o mundo do modo como é descrito no Antigo Testamento. Então, na verdade, é assim, você não prova, mas você acredita. Se você acha que a sua crença é mais poderosa do que o seu raciocínio, então você deixa o raciocínio de lado. O Espiritismo vem para nós dizendo exatamente o contrário, que é através do raciocínio que a gente consegue fortalecer as nossas crenças. Que na verdade eu aceito essa definição, eu aceito essa verdade, porque eu acredito nela, porque a minha razão mostrou que ela é lógica, que ela tem fundamento. O Fernando colocou: eu tinha um professor que dizia que se fosse colocado em prática tudo o que está nos livros de física, nem precisaríamos de fios para a transmissão. Pois é, basta o homem se desenvolver. A gente está chegando lá, criando, por exemplo, esses trens de alta velocidade sustentados pelo magnetismo, estamos criando formas de comunicação, computadores quânticos, estamos estudando, Deus sabe o que significa isso, né? Falei para vocês computadores quânticos, como se eu soubesse do que eu estivesse falando, né? Mas estava no jornal lá escrito isso, eu só repetir. Então a gente tem ali, né, velocidades quânticas, mais viagens interplanetárias, dobras espaciais que aparecem nos filmes de ficção científica. Deus sabe o que a ciência pode ainda mostrar para nós. Certamente tem muita coisa ainda para chegar, com toda certeza, né? Então, tudo isso para nós vai chegar, basta que a gente saiba utilizar. Até porque também, se esse conhecimento vier, esse é um detalhe interessante, a gente lembra da energia nuclear. A partir do momento em que ela começou a ser manipulada pelo homem, a gente viu o estrago que ela fez. E até hoje, né, existem os debates sobre as usinas de produção de energia através da força nuclear, e aí então questionando se ela realmente é válida, se realmente vale a pena sustentar, quais são as ameaças que o nosso planeta acaba sofrendo. Então até hoje os homens criaram essa questão da fusão nuclear e depois da fissão nuclear também, e aí desenvolveram, né, aprenderam a lidar com esses processos e criaram a manipulação dessa energia de uma forma produtiva e de uma forma destrutiva.
Então, se nós começarmos a avançar nesses novos conhecimentos que a ciência ainda vai apresentar e nós não soubermos lidar com ela, a pergunta é: o que isso vai trazer de consequência para nós? E é por isso então que o homem vai gradualmente avançando no conhecimento, conforme ele vai também avançando em moralidade. Aí a gente vê uma lógica nesse processo. Quando a gente fala nesses filmes de ficção que tem essas armas de laser, essas armas de pulso de energia e coisa e tal, imagina se a gente descobrisse isso agora, o que a gente ia fazer? Qual é o estrago que a gente ia fazer? Com essas bombinhas que a gente tem hoje, a gente já faz tudo o que faz? Imagina se a gente avançasse no conhecimento. Mas a gente vai aprendendo com as consequências, sem dúvida nenhuma. Né? Os buracos de minhoca, que tudo isso são teorias que são apresentadas que, né, vamos saber quando a gente vai conseguir usar. Né, a Forzinha colocou, né, nem sei mexer aqui nesse aqui, imagine o quântico. Né? Pois é, Deus sabe o que vai apresentar para nós ainda. Vamos lá. O item 14. Criando os mundos materiais, Deus criou também seres inteligentes, a que chamamos espíritos. Então, lembrando mais uma vez, quando nós falamos que Deus criou, nós não falamos de Deus, daquele homem, daquele ser humanizado, que fez uma mágica e fez os mundos criarem. Nós falamos de uma força, de uma inteligência que foge da nossa compreensão, que nós chamamos de Deus, que através de leis fez com que criassem esses globos, esses mundos aí pelo espaço afora, pelo universo afora. E ele criou também a vida partindo daqueles seres unicelulares, aqueles princípios, né, inteligentes, lá naquele começo, que nem princípio inteligente são ainda seres que agem de uma forma mecânica, né, instintiva, mecânica, como uma bactéria, como no caso de um vírus. O vírus nem unicelular né, ele é feito de proteínas, mas nós temos ali naquela classificação taxonômica todos aqueles seres lá daquele comecinho, até esses seres mais complexos, que é o nosso caso, pelo menos dentro da nossa biologia, é o que a gente compreende. Aqui no nosso mundo, por exemplo, o corpo humano seria a máquina biológica mais perfeita que existe, mais avançada que existe. E tanto é assim que nós sabemos, mas os animais também seriam assim? Não seriam, porque a sua capacidade, por exemplo, cognitiva, a sua inteligência é limitada exatamente pela sua constituição cerebral. No caso do homem, nós já temos essa condição. E a gente se pergunta, será que existem máquinas biológicas mais perfeitas pelo universo? Mas, enfim, elas foram criadas. Os seres inteligentes foram criados. Primeiro a vida foi criada. Uma grande pergunta que muita gente faz, que eu também já fiz, mas que eu não tive resposta, é por que Deus criou a vida? Por que nós existimos? Qual é o propósito da nossa existência? Essas são perguntas que vão ficar ainda no ar, engavetadas durante muito tempo, para que um dia a gente tenha compreensão. Talvez não perguntando do porquê, mas reconhecendo a importância da nossa existência. Quando isso vai acontecer, vamos esperar para ver. Araci colocou o Globo Repórter, essa cita vai falar sobre a perfeição do corpo humano, né? Para quem gosta. Quem não pensou nisso, Cindizinha? A gente fica se perguntando, por que existe? Principalmente quando a gente passa por dificuldade, né? A gente faz essa pergunta, por que a gente existe? Por que as coisas têm que ser assim? Por quê? Por quê? A gente fica parecendo criança naquela fase dos porquês, né? Que aí que pergunta, faz um porquê para tudo, que na verdade quando a gente passa de uma determinada fase da nossa vida, né? Como por exemplo, por que eu tenho que escovar o dente? Quando a gente avança no nosso entendimento, você não pergunta do porquê, você sabe porquê. E você faz porque sabe porquê. A criança pergunta, mas por que eu tenho que ir para a escola hoje? Hoje nós sabemos a importância de frequentar uma escola. Qual é o resultado disso tudo? Então a gente vê a limitação de uma criança de entender do porquê que ela tem que fazer aquela coisa chata, e nós como adultos entendemos a importância de se fazer aquela coisa que já não é tão chata assim, mas que ela é importante. O fato da gente ter essa interpretação diferente em duas fases da nossa vida mostra que hoje nós fazemos essa pergunta e que daqui a algumas encarnações, daqui a algumas décadas ou alguns séculos, a gente já não faz essa pergunta, a gente já tem a compreensão dela. Dizem os espíritos que aqueles espíritos naquela condição de maior evolução, aqueles espíritos já, os espíritos puros, estão em comunhão permanente com Deus.
Essa comunhão permanente com Deus, a gente sabe que eles não se encontram dentro de uma assembleia, num castelo, sentados numa mesa redonda com Deus na cabeceira. Mas eles são também energias que interagem com outra energia. Então, na verdade, eles interagem de certa forma que nós ainda não conseguimos compreender. Então a gente vê que nós fazemos essas perguntas hoje, porque nós temos essa limitação de entendimento. Mas quando nós entrarmos em sintonia com essa força universal, certamente a gente vai ter compreensão que hoje nós não podemos ter. Estarmos encarnados hoje nos dá muita limitação. A gente não consegue nem ter entendimento, não consegue nem ver, pelo menos a maioria das pessoas, né, ver o mundo espiritual que está aqui envolvendo todos nós. Os médiuns têm essa facilidade, mas outras pessoas não. Então, se nós não conseguimos nem perceber o mundo à nossa volta, como é que a gente vai querer fazer questionamentos sobre coisas do universo que a gente nem sequer sabe se existe? A gente acredita até pela fé, mas pela convicção já é outra história. O Fernando colocou, né, o filme Constantino, o ator dizia que era para brincar de casinha, né? Pois é, a gente vai tentando com as nossas ironias, com os nossos sarcasmos, com as nossas ignorâncias, tentar ali colocar palavras, né? Colocar palavras na boca divina, né? Mas você colocou também nos processos de cura espiritual, quem passou por isso, que tem a noção da magnitude, né, espiritual, do magnetismo espiritual, no caso, né? Então a gente vê, né, ou da magnitude também. Mas a gente vê exatamente isso. Quando você começa a interagir com essas forças invisíveis à nossa volta, começa a ter uma experiência diferente. Começa a ter um entendimento diferente. A questão número 15, vamos lá. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Sabemos somente que foram obrigado, Cinzinha, que foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem ou do mal, mas perfectíveis e com uma igual aptidão para tudo conquistar e tudo conhecer com o tempo. No princípio, estão numa espécie de infância sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Aqui, quando ele fala sobre a criação dos espíritos, a gente já entende isso como do espírito do ser humano, né? Então os espíritos foram criados e viviam naquela época. Aliás, é uma questão interessante de como é, né, a evolução desse princípio espiritual daqueles reinos inferiores para os reinos mais avançados. Quando a gente pensa, por exemplo, nos animais, e dos animais se transformarem em seres humanos, nós saltamos algumas etapas que existem entre essas duas classes, vamos dizer assim, né? Seria o que hoje a arqueologia busca, seria o elo perdido. Qual é o ser exato que mostra o processo de transformação do animal para o homem? Espiritualmente a gente faz esse mesmo questionamento. E então a gente começa a fazer uma análise a respeito disso, pensando, por exemplo, nas descobertas da arqueologia, quando fala sobre os primeiros humanoides que foram encontrados na África, aqueles esqueletos, né, de seres que a gente não sabia definir se eram primatas, se eram homens, que andavam curvados, com braços longos. Depois de um tempo a gente começa a encontrar crânios que são mais desenhados, que já pega, por exemplo, a época do Homo erectus, que é aqueles que já ficavam em pé, o Homo habilis, que era aquele que já tinha habilidade, o Homo sapiens, que já começava a ter inteligência. Então a gente percebe que o espírito vai passando por esse processo de mudança em cada uma dessas etapas. O homem de Neandertal, por exemplo, depois vem o ser humano, que é o mais avançado. Então cada uma dessas fases vão oferecendo para o espírito determinadas experiências. E é aí que Kardec fala para nós: sabemos somente que foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis e com igual aptidão para tudo conquistar e tudo conhecer com o tempo. E isso mostra o quê? Que inicialmente se agia apenas por instinto. O homem tinha a preocupação de se alimentar, de se defender, de se proteger e de se reproduzir. Essa era a preocupação que ele tinha, como os animais. Só que com o passar do tempo ele foi desenvolvendo uma certa razão. Para quem já assistiu ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, mostra no comecinho uma passagem interessante.
mostra ali que os animais, né, os primeiros primatas, ou melhor, os primeiros humanoides, vamos dizer assim, se depararam com um monolito, que era uma pedra que representava ali talvez a inteligência do homem, e em contato com esse monolito ele começou a raciocinar. Eles começaram a criar então armamentos, começaram a se formar em grupos. Aí mostra ali aquele princípio, a gente se pergunta, será que foi daquele jeito que a coisa aconteceu? Será que o princípio do homem se deu daquela forma? Então, nós temos muitos questionamentos a esse respeito, mas quando se fala sobre os animais que nós vemos no filme, nós não temos que pensar nos animais em si. Nós temos que pensar nos princípios inteligentes que estão naqueles animais, que estão vivendo aquelas experiências iniciais, estimulando sensações, estimulando raciocínio, estimulando sentimentos, para que em um determinado momento de suas vidas, ele comece então aquele despertamento. Já começa a fazer uma definição do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do mal, e aí já começa a entrar também a lei de causa e efeito. Porque até então, se ele age por instinto, embora haja também a lei de causa e efeito para poder orientar as suas ações, ele já não começa, por exemplo, a assumir expiações, vamos dizer assim. As provas já começam a surgir de uma forma muito mais lógica e bem direcionada. Nós temos as expiações que também vão surgindo como consequências morais daquilo que o homem faz. Se ele age por instinto, ele não pode ser julgado moralmente. Se ele já começa a ter discernimento, já começa o julgamento moral. Então aqui, como diz o texto de novo, no princípio estão numa espécie de infância, sem vontade própria, sem consciência perfeita de sua existência. À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem, como na criança, e com as ideias o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então aqui a gente vai parar por aqui, porque depois a gente vai entrar lá na parte final agora, né? Do objetivo final do espírito, porque a gente falou primeiro do início dele. Mas então a gente vê quantas coisas que o espiritismo nos proporciona, em termos de raciocínio, em termos de buscas, em termos de questionamentos, sobre tudo isso. Se nós pegarmos hoje a visão não reencarnacionista, que nós temos tanto da ciência, como mais principalmente das religiões, que é o que interessa para nós, a gente fica se perguntando o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de privilégio, para não viver, por exemplo, aquilo que os homens das cavernas, os homens da pré-história viveram. Por que hoje nós somos assim? Né? Eu acredito que sim, o Fristones. Quando a gente utiliza, né, o brainstorms, né, aquela tempestade de mentes, de ideias, de debates e tudo mais, isso acontece quando nós colocamos a filosofia espírita em ação. Normalmente a gente tem a doutrina espírita vista de uma forma muito religiosa, muito espiritual. Então as pessoas pensam assim, né, que não, porque eu tenho que rezar, porque eu tenho que participar da palestra, porque eu tenho que fazer a minha reforma íntima, porque eu tenho que tomar passe. A doutrina espírita para muita gente se resumiu nisso. Essas são as práticas espíritas. Mas e o lado filosófico? Que te permite pensar, te permite discutir, te permite questionar. Quando a gente se coloca numa condição dessa, de falar sobre tudo isso, né? Não, pode ter farisaísmo, pode ter fanatismo, pode ter religiosismo, pode ter um monte de coisa. Mas quando a gente entende o espiritismo como filosofia, que é o ponto essencial que sustenta a doutrina, nos permitir raciocinar, aí sim a gente provoca esse brainstorm, que é exatamente ali a capacidade da gente compreender. A compreensão vem através do raciocínio. Mas para isso a gente precisa se propor a fazer tal coisa. Então nós temos muitas casas espíritas que dão aulas sobre lado científico, questões científicas, sobre questões filosóficas, questões morais. Isso é muito produtivo. Agora tem muita gente que frequenta centro espírita para resolver problema. Eu estou com um problema, eu vou lá no centro, tomo um passe, ouço uma palestra, volto com o meu espírito mais leve, né? Ou eu volto mais leve, porque eu não tenho o espírito, eu sou o espírito, né? Então, porque eu volto mais leve de lá. Então, para mim, o que interessa no espiritismo é isso.
Agora, para aqueles que são estudantes do Espiritismo, o que interessa é aquilo que o Espiritismo te oferece de conhecimento. Então nós temos que equilibrar aquilo que você pratica do Espiritismo, aquilo que você raciocina e compreende e aprende com o Espiritismo, e, da mesma forma, você se ver como um espírito num processo de evolução, que evolui através da prática, que desenvolve moralmente, da filosofia e da ciência, que desenvolve a razão, e da parte espiritual, que é o que te transforma realmente nesse ser em constante transformação. Né? A Aracy colocou, né, a parte moral, o Espiritismo é um tratado de psicologia. Quem o leva a sério tem uma grande transformação. Sim, todos esses aspectos são fundamentais para nós. Fernando colocou, né, o caso da fé e da razão, ciência andarem juntas. Né? Infelizmente a razão vem primeiro. Né? Depois a gente desenvolve a nossa crença. Tanto é assim que muitas pessoas que hoje vivem o ceticismo, o ateísmo e tudo mais, é porque houve uma preponderância da inteligência abafando, sufocando a fé. Porque a fé você tem que acreditar sem compreender, dentro desse entendimento geral que existe hoje. A inteligência é incompatível com a fé. O Espiritismo vem mostrar essa compatibilidade. Dizer sim que você pode fortalecer as suas crenças pela sua razão. E isso só se dá através do quê? Do estudo filosófico dessas questões. É claro, né, que tudo aquilo que a gente estuda hoje na nossa sala, aqui que a gente fala e tudo mais, é do nosso ponto de vista. Né? Eu coloco o meu ponto de vista, você coloca o ponto de vista de vocês. Agora, certamente, se nós tivéssemos oportunidade de estudar com pessoas que realmente se aprofundam nessas questões, que se dedicam à filosofia, que se dedicam ao entendimento do lado científico e tudo mais, a gente aprenderia muito mais. Então a gente vai engatinhando dentro das nossas possibilidades, mas certamente engatinhando numa direção muito positiva. Que é exatamente isso, você tem que pensar naquilo que você fala. Por quê, quando, qual é o efeito, qual é a causa, tudo isso. Esse é o grande aprendizado que a gente tem. E é isso que nos distancia cada vez mais dessa fé cega, que a gente observa que as pessoas simplesmente acreditam por acreditar, acreditam porque amam. Isso para nós hoje já não é mais o suficiente. Nós queremos muito mais, nós queremos abrir assim as cortinas do conhecimento e entrar dentro desse ambiente e começar a desfrutar de tudo aquilo que ele tem para oferecer. E a doutrina nos proporciona isso, porque ela aborda todas essas questões. A gente vê de quantos temas, apesar de um modo muito precário naturalmente, né, mas de quantos temas científicos nós abordamos no decorrer desse nosso estudo de hoje. Falamos sobre física, sobre química, falamos sobre astronomia, sobre filosofia, sobre consequências morais, sobre arqueologia, sobre história, sobre tudo. Simplesmente num estudo que o Espiritismo nos proporciona dentro desse aspecto filosófico. Agora a gente tem que estudar mais para não falar muita besteira, né? Porque esse é o problema. Né? E certamente, né, Fernando, a gente está com as nossas mentes ficaram adormecidas durante muito tempo nas nossas últimas encarnações. Né? Hoje é a hora da gente começar realmente a raciocinar e utilizar esse conhecimento em benefício do nosso desenvolvimento espiritual. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos na questão número 15. A gente vai para 17 agora, tá? Para falar um pouquinho agora sobre o objetivo final dos espíritos. A gente falou sobre um pouquinho da origem, das nossas tentativas pelo menos, e agora no 17 a gente vai para o final. Betinha, pode subir agora? Passando para você então, vamos lá. Grande beijo, voltamos em seguida. Lembrando, né, que o nosso amigo Reinaldo recebeu alta ontem, já está em casa, né, o Francis passou para nós essa informação, né, que ele já está estabilizado pelo menos, né, não sei exatamente se isso